saúde do pecador. Eu estou dando o início de um estudo bíblico, ao qual fala sobre os atributos de Deus. Aleluia! Eu acredito que um culto somente não consigo falar acerca de todos os atributos, ou atributo divino, mas também acredito que em alguns cultos conseguiremos terminar. Quem sabe 2 ou 3 ou 4, eu não sei. Deus é Ele que sabe. Amém? Mas vou pedir para você prestar bem atenção, porque é muito importante. Quando fala os atributos de Deus, você está ganhando o conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Quem é Deus? Quem você está servindo? Amém? Então, quero pedir novamente para que você volte mais uma vez dentro do capítulo 1 de Romanos, e no versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente, e os seres humanos podem ver tudo isso, mas muitas pessoas, mesmo vendo quem é Deus e o que Deus criou, algumas pessoas, eles simplesmente não querem acreditar. Os atributos de Deus são qualidades importantes atribuídas ao Senhor, ao caráter divino. Por isso que quem não estuda os atributos de Deus acaba cometendo erros terríveis teologicamente. Eu vejo muitos pregadores errando, muitos ensinadores errando gravemente, principalmente no nosso tempo, né? E nós temos por aí algumas pessoas pregando um evangelho disfarçado, um evangelho diluído, um evangelho paralelo. Aleluia! Não o evangelho original, porque o evangelho original nós encontramos dentro da palavra de Deus. Aleluia! Nós vemos que muitos não querem o que está escrito dentro da palavra. Existem pessoas que dizem que amam a Deus, mas rejeitam a sua palavra. É o que mais vemos no nosso tempo. Pessoas dizendo: Deus está no meu coração, mas as suas práticas mostram que nunca o conheceram. Aleluia! Amém? Aleluias! Alguns chegam a dizer: eu conheço Deus de capa, a Bíblia, né? E Deus, principalmente a Bíblia, de capa a capa. Conheço Deus, mas as suas ações mostram que não conhece. Quando falando dos atributos divinos, atributos de Deus, em conformidade com a palavra que eu li aqui no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, verso de número 20. As qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação, da forma que Deus se autorrevela para a humanidade. Glória a Deus! E que nos ajudam a entender quem é Deus. Quando nós falamos atributos de Deus, nós estamos dizendo: você vai aprender quem é Deus. Glória a Deus! E tudo que eu vou falar aqui está dentro da palavra. Eu vou pedir para um dos nossos irmãos, uma irmã, alguém que puder ler para mim, o Salmo de número 91, versículo de número 1, em voz alta, por favor. Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dentro deste versículo,
ele está mostrando, demonstrando a nós, através do que foi lido, sobre um atributo de Deus. Glória a Deus. Onde está esse atributo? Aquele que habita no esconderijo, à sombra de um Deus onipotente. Olha para o seu irmão e diz: onipotente. Pergunte para ele se ele já leu esse salmo. Quantas vezes? Você sabe que você leu? Aleluia. O que é onipotência? O Deus que tem uma qualidade de ser poderoso. O Deus que tem todo o poder. Diz para o seu irmão: a palavra onipotência é um Deus que tem todo o poder. Glória a Deus. Imagina, você está se refugiando à sombra de um Deus que tem todo o poder. Mas os povos da terra adoram muitas coisas. Tem alguns que adoram pau, madeira, né? Ferro. O que mais? Prata, bronze, gesso, cimento. Exatamente. Adora a si mesmo, né? Mas eu pergunto: quem consegue vencer a morte? Pergunta para o seu irmão: você consegue vencer a morte? Não, porque você não tem o poder para vencer a morte. Mas teve um que nasceu aqui, veio em forma de criança, cresceu, começou seu ministério aos 30 anos de idade, 3 anos de ministério, e até hoje não parou a obra. Ele venceu o pecado, ele venceu a humanidade, ele venceu os demônios, o inferno, e ele venceu a morte. Mas só é possível para aquele que tem o poder. Ele ressuscitou ao terceiro para mostrar que ele é o Deus onipotente. Tem gente que quando vai orar para Jesus, ele faz uma oração dizendo o que Jesus deve fazer. Não é assim, evangelista Douglas? Ele diz: Jesus faz assim, Jesus faz desse jeito, Jesus faz desta forma, Jesus, eu quero que o Senhor... Irmãos, não é muito mais fácil fazer a oração que Jesus ele ensinou? A oração dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Porque ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que sabe o que eu e você precisamos antes mesmo de falar. Uma coisa importante salientar aqui, que antes mesmo de orar, de falar, o Senhor sabe o que eu vou pedir. E se eu disser para você, a minha fé em Deus é tamanha, que eu acredito que Deus já tem todas as coisas preparadas. A minha fé diz isso dentro do meu coração. Quando eu entro em luta, quando tem uma questão que eu não consigo solucionar, ou alguma guerra que se levanta de um lado ou de outro, eu sei que tudo já está no alto controle de Deus. Vocês observaram o testemunho do diácono Wilson? Tem muita gente que discorda do que ele falou. Eu vou falar aonde discorda para você entender. Tem muita gente que diz oração, ora e ação, não é? Pergunta para o seu irmão: não é assim que as pessoas entendem? Tem muita gente que quer te chamar de preguiçoso. Ô, seu preguiçoso, gosta de ficar em casa dormindo até tarde?
Não é assim? Ele ficou sem emprego 3 meses. Alguém olhando a situação dele e dizer: oh, o irmão é preguiçoso, o irmão não foi procurar trabalho. Aleluia! Porém, ele estava esperando no que Deus falou. Por isso que tem muita gente que se atravessa em coisa que não sabe. Tem muita gente que quer dizer assim: ah, ele ficou dormindo, mas ninguém pagou a sua conta. Ninguém foi te levar um pão. Ninguém foi lá saber se você precisava de alguma coisa. Mas ele estava lá. Ele já sabia que a porta ia se abrir. Ele já tinha tudo preparado. Não é verdade? Mas a parte mais difícil para algumas pessoas que não têm a mesma fé é esperar. A espera exige de nós. Tem muita gente que é afobados, sai fazendo as coisas do jeito deles, da forma deles, da maneira deles. Eu estava conversando com um homem que já alugamos uma sala na cidade de Cascavel. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus! Eu disse para ele: faz quase 2 anos que eu estou orando, esperando. Glória a Deus! E eu não estou com pressa. Aleluia! Ele olhou para mim, conversando assim. Ele olhou para mim e viu que a minha confiança está 100% em. Porque existe o tempo de luta, não existe? Eclesiastes, capítulo de número 3, pastor Fábio. O que diz lá, pastor Fábio? Há tempo para todas. A pergunta para o seu irmão se ele consegue ficar parado esperando. Se ele espera. Espera. Parabéns, Diácono Wilson, por todos os dias que você confiou. 90 dias esperando. Mas se fosse outro, na primeira falta de pão, na primeira falta de um pedaço de carne, que esperar o quê? Eu vou pelos meus braços, pela minha força. Não é assim? É que tem gente que não entende essa parte. Tem gente que não sabe esperar. Tem gente que não sabe aguardar. Tem gente que o casamento é ruim porque não quis esperar a pessoa certa. Tem muita gente que se deu mal porque não quis, esperar o tempo de Deus. Aleluia! Mas eu aprendi que um dos atributos de Deus é a paciência. E Deus contribui a nossas vidas com essa graça. E nós vamos encontrar ela. Se você observar em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, você vai encontrar ali do fruto espiritual a palavra de Deus dizendo: nós somos moldados, nós criamos em nós o fruto espiritual através do trabalhar do Espírito Santo, um Deus poderoso que muda as nossas perspectivas. Deus, ele muda toda a forma de visão, da forma de ver, da forma de ouvir, da forma de agir. Por isso que tem muitos homens bem-sucedidos nas suas vidas. Tem mulheres aqui bem-sucedidas, porque aprenderam a pôr em prática o que ouviram da parte de Deus. Eu não quero que ninguém seja igual a mim, nem eu quero ser igual a você. Amém? Mas é maravilhoso quando as experiências se misturam e nós observamos que estamos na mesma linha de tiro, ao lado daquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas. Quem aqui já foi envolvido pela impaciência? Quem aqui já teve alguns ataquezinhos de ansiedade, pernas trêmulas, mãos suando frio, aquelas perninhas que ficam assim pulando,
Quem é que já teve esse problema aí? Alguém? Já aconteceu isso? Já, com certeza. Essa é a sua humanidade brigando com você. O Senhor um dia disse para mim, eu falei para Deus que iria trabalhar no secular. E Deus falou para mim, vai para cima do monte e ore. Eu estava lá no monte das 8 da manhã às 6 horas da tarde, sem incomodar ninguém, sem pedir nada para ninguém, sem comunicar os meus problemas para ninguém, mas assim mesmo estava incomodando alguns. Cheguei a ponto de alguns dizer, ele não quer trabalhar, ele vai para o monte e fica lá, dormindo no meio do mato. Engraçado, né? Eles continuaram do mesmo jeito. E eu estou aqui com o pastor presidente da obra de amor. Existe uma diferença quando a confiança em Deus. Amém, irmãos? Mas tem pessoas que não compreendem o Deus que Ele mesmo está servindo. Aleluia! Tem gente que parece ser até meio louco, né? Eu já ouvi história de cristãos que na hora de meio-dia, quando não tinha nada para dar aos seus filhos, foram orar. Eu já ouvi testemunhos, eu mesmo já presenciei isso. Situações que eu poderia dizer muitos testemunhos aqui. Mas às vezes eu prefiro não falar, porque nem todos podem ouvir as grandezas de Deus. Nem todos são aptos para ouvir o que Deus faz. Amém? E às vezes o que você conhece, o outro não conhece. E tem pessoas que mesmo que você fale, eles ainda não acreditam. Mas Deus, Ele vai ser Deus, você crendo ou não. Ele vai ser poderoso, você achando que Ele é ou não. Porque na verdade Ele não precisa de mim, não precisa de você para ser Deus. Esse dia no caminhão, dentro da minha frente, estava escrito, né? Deus é Deus sem você. E você? O que você é sem Deus? Esta é a pergunta que eu faço para você hoje. O que você é sem Ele? Eu te trago a explicação. Nada. Amém? Glória a Deus. Diz para o seu irmão, o que você é sem Deus? Hein, Wilson? Aleluia! Glória a Deus! No Jasmine nós estamos comendo uma costela gorda. Eita glória! E rindo. Aleluia! É, pastor Flávio? Pastor Flávio já está feliz aí. Só chamar. Diga para o seu irmão, o Deus Todo-Poderoso é o caráter divino. Quem Ele é? Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode batizar no Espírito Santo. Ele pode fazer uma coisa que ninguém faz: te dar confiança. É assim, Rogério? Traz paz e confiança dentro do teu coração para permanecer. Aleluia! Quem está aqui, todos que estão aqui dentro, nenhum está aqui por minha causa, mas que estão aqui, estão por causa de Deus. Porque Ele coloca dentro do seu coração, Ele compartilha de alguns atributos conosco, e um deles é a tamanha fé que está em teu coração. Tudo dando errado, o barco querendo virar, tempestades, situações diversas, a casa caindo, né? Temporal se aproximando, e você ainda batendo no peito e dizendo assim: esse Deus é maravilhoso. Isso é loucura para quem não conhece Deus. Mas para aquele que já tem um certo conhecimento de quem Ele é, as coisas estão dando errado, mas você está dizendo: isso é só uns dias. Essa situação não é assim, pastor Valdir. Parece que criou um algo ali. Tremendo, hein? Que livramento de Deus. Os livramentos são grandes, né, pastor Valdir? Mas Deus cuida de nós.
Mas uns dias vai cantar o hino da vitória. Diga para o seu irmão, caráter divino. É a forma que Deus se revela para os seus atributos. Os atributos de Deus é essa revelação. Então aqui, os atributos de Deus, às vezes, principalmente na teologia sistemática também, denominada tal estudo de qualidade, ou as qualidades de Deus, ou, vamos entender assim, as perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas estas expressões como sendo sinônimas. Os atributos de Deus descrevem plenamente como ou quem Ele é. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido. Por isso que tem pessoas que chegam ao absurdo do absurdo, porque não conseguem entender que Deus é o alfa e o ômega. Ele se revela como o início de tudo e o fim de tudo. Quem já parou para pensar quem criou Deus? Você já se perguntou alguma vez? Alguém já se perguntou quem criou Deus? Quando eu não era cristão, eu cheguei a perguntar a mim mesmo: quem criou Deus? Como Deus existe? De onde Ele veio? Para onde Ele vai? Aonde Ele está? Essas são as questões que eu perguntei muitas vezes, por não ter entendimento. Mas quando eu li a Bíblia, eu entendi que a existência de Deus é eterna, que um dos atributos de Deus é a sua eternidade. Ele é um Deus eterno. Aleluia! Aleluia! Sempre existente. Amém? Amém! E isso causa um transtorno, até uma bipolaridade, alguns que não conseguem entender. Tem gente que quer que você explique onde Deus está. Já não aconteceu com você? Alguém chegar, ver uma pessoa doente com alguma deficiência e dizer: aonde está Deus? Porque Deus permitiu isso? Quem já ouviu isso? Tá? Ou alguém dizer para você: se Deus existe, por que o mundo está esse caos? Quem já ouviu isso? Glória a Deus! Se Deus é existente, aonde Ele está? Porque esse mundo está um caos. Mas é muito simples de explicar. Pessoas que não compreendem, eles rejeitam a existência do pecado. Aleluia! Eles não aceitam a existência de Deus, rejeitam a existência do pecado e não acreditam que o inferno existe. Não é assim? A impiedade, o ímpio, quando você vai falar com ele e dizer que Deus ele existe, o ímpio diz para você: não, Deus não existe. Porque se Deus existe, por que isso tudo está acontecendo? Por que existe crianças? Já perguntaram muitas vezes? Criança com deficiência? É porque as pessoas não compreendem que tudo que está acontecendo neste mundo é por influência de Satanás. E por causa do pecado que está na humanidade, o ser humano sem Deus, ele continua na forma decaída do pecado, na forma adâmica. Aleluia! Quem está compreendendo? Glória a Deus! Glória a Deus! Uma pessoa disse para mim que Deus não existia, eu disse para ele: a morte também não existe. E ele falou para mim: como assim? Eu disse: se você não crê que Deus existe, você não pode crer que a morte existe. Ninguém morre. Como que não morre? Morreu fulano ontem. Fulano de tal, minha avó morreu, como que não? Mas quem criou a morte? Quem deu autoridade para ela levar, chegar nas pessoas? Pensando desse jeito. Vocês estão entendendo? Aleluia! E uma das coisas que mais eu escuto é pessoas dizendo: me prove a existência de Deus. Prova que Ele existe. Quem já ouviu isso? Teve alguém que disse para mim dessa forma: nós viemos do macaco. Eu disse: bom,
Você está com problema com a sua família, o problema é seu. Eu vim de Deus. Cada um escolhe a família que quer, né? Eu vim de Deus. Hein? Então, se alguém acredita no evolucionismo, que veio do macaco, aí o problema é teu. Mas a verdade é que Deus criou o homem do pó e para o pó ele retorna, é o que diz a Bíblia. Amém, irmãos? Uma vez um professor, uma faculdade, sempre quando os alunos estavam perto de se formarem, ele fazia uma certa brincadeira. Tomava um giz na mão e dizia, ele era um professor de filosofia, falava para os alunos: Deus existe? Ninguém tinha coragem de confrontar ele. Ele disse: Deus existe, eu vou soltar este giz, e se ele cair, se partir, se ele segurar, então ele existe. Se partir do giz, ele não existe. E toda vez que soltava o giz caía no chão, se partia. E isso frustrava a fé até de pessoas cristãs que estavam ali, porque tinham medo de se levantar e confrontá-lo. Até que um dia um novo convertido, né? Só pode ser um novo convertido. Porque crente velho são, desculpa a expressão, mas tem gente que é mais 07, né? 007, né? Fica escondidinho, não se apresenta. Aquele menino levantou no meio, falou assim, no meio daquela multidão, e disse: eu creio que Deus existe, professor. Ele, então, tá bom, vamos fazer o teste de novo. Soltou o giz. Sabe o que aconteceu? O giz dessa vez não caiu. O giz foi descendo pela sua mão, desceu pela sua roupa, desceu pelo seu terno, foi ao seu pé, foi lá no bico do sapato em câmera lenta e desceu sem se partir. Mas por que Deus não fez isso antes? Frustrou aquele professor? Sim. Teve que mudar a forma de pensar? Sim. Mas por que Deus não fez isso antes? Porque eu observo que Deus, quando quer manifestar, Ele sempre vai usar a coroa da sua criação. Sabe quem é ela? Essa pessoa linda que está sentada do seu lado é a coroa da criação. Aleluia! Aleluia! Amém? Glória a Deus! Eu falei essa pessoa linda, o diácono Mateus olhou para o lado. Nem olhou para o Victor que está do outro lado. Né? Benção, hein? Glória a Deus! Aleluia! Aleluias! Glória a Deus! Vamos lá. Aleluia! É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de uma forma plena. Vou tentar explicar Ele através da mente humana, porque a nossa mente ela é muito pequena para tentar explicar, mas pela mente de Deus, a mente de Deus está na sua palavra, na sua revelação, através da palavra. Amém, irmãos? Nós encontramos os atributos divinos, ensinos de como conhecer Deus, quem Deus é, de que forma que Ele age, o que Ele pede de nós, está escrito dentro da sua palavra. Aleluias. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas, né, com base no que Ele resolveu nos revelar. Tem gente que vai dizer assim: mas eu quero conhecer Deus na sua eterna plenitude, no profundo, não sei o que, tal. Mas ninguém consegue de fato. Mas tem uma explicação por quê? Por causa do pecado que ainda habita em nossos membros. Se alguém quiser conhecer Deus ainda melhor, eu vou te explicar de uma forma: jejue e ore, e leia a palavra. Isso faz com que o homem se aproxime ainda mais de Deus e conheça Ele de uma certa profundidade, a qual Ele vai se revelar a você. Por isso que tem coisa que Deus se revelou para mim, mas não se revelou para ti.
Porque cada um, da forma que você buscar a Ele, então Ele vai se revelar a você. Se você não busca a Deus, não ora, não jejua, não busca de verdade, isso dificilmente Deus vai se revelar da forma que Ele quer se revelar. Se nós encontrarmos na Bíblia homens que tiveram contato com Moisés, né, os profetas, o próprio Elias, ele tinha uma vida privada de tudo. O Elias era um homem que estava constantemente no Monte Carmelo. Ele não tinha uma vida social igual às outras pessoas. Nós vemos um homem usado também, ainda mais que Elias, que é Eliseu. Ele tinha uma vida normal no meio do povo, no meio das pessoas. Era conselheiro dos reis. Era um homem extremamente usado, que até na sua morte, ainda morto, ressuscitou um homem que foi jogado na sua sepultura. Coçou os ossos dele e voltou à vida. Amém? Só que olhando para Elias, o Eliseu não foi arrebatado, mas Elias foi. Amém? Olhando para Elias, eu observo que Elias, ele estava em contato tão tremendo com Deus. Deus havia se revelado para ele de uma forma tão linda, que se você observar, principalmente nos livros de Reis, onde se revela a história de Elias, de Eliseu, você vai observar que o anjo do Senhor está parado ao lado do profeta, quando um grupo de soldados vem até ele para prendê-lo, para levá-lo até o rei. Eles dizem: olha, o rei chamou você e você tem que vir. O Elias disse: eu sou um homem de Deus, que fogo caia do céu e consuma vocês. E aconteceu. E mais 50 soldados foram consumidos de novo. Aí veio outro comandante com outro batalhão, só que já chegou se humilhando: ô profeta, tem misericórdia, meu senhor. O anjo disse para Elias: com este você vai. Ele estava ali com o anjo do lado dele, conversando. E o Moisés, Aleluia! que Deus se revela de uma forma tão gigantesca que nunca se revelou a nenhum outro homem. Coloque sua face à fenda desta rocha e você vai ver eu passar de costas. Meu Deus do céu. Ainda Deus falou para ele, pastor Fábio, né? Eu vou colocar a minha mão sobre ti. Olha o tamanho da grandeza que disse Deus. Porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Oh, glória. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. O rosto de Moisés resplandecia como o sol do meio-dia. Vocês têm que entender, se você quiser conhecer mais de Deus, mais se aproximar mais dele, jejue, ore, fuja do pecado, tire tempo para conhecer ele. Estude a palavra e Deus se revelará para a sua vida. Vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Eu sei que tentar compreender Deus humanamente, existem muitas pessoas inteligentes, mas a inteligência humana para nada serve. O apóstolo Paulo disse que ele reduziu a sua inteligência a estrume. Um homem formado, poderia ser um juiz, né? Se fosse na nossa época, ele seria um juiz. Ele disse que reduzia todo o seu conhecimento, seu entendimento a esterco. E esterco só é bom aonde? Embaixo, lá nas raízes das plantas. O problema é que o ser humano, quando ele acha que pode conhecer Deus com o seu intelectual, com o seu conhecimento, ele não consegue. Não existe como. Por isso que existem muitas pessoas distorcendo o Evangelho,
porque são mestres do conhecimento humano. O verdadeiro mestrado de Deus, ele vem através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Nós vemos um homem chamado Pedro, sem letra, sem conhecimento, um homem forjado na beira de um mar, na beira de um oceano. Um homem que não tinha medo de enfrentar ondas, de enfrentar até um naufrágio. Mas quando ele conheceu Jesus, o conhecimento do oceano, da pescaria e daquilo que ele tinha se reduziu a nada. Ele não tinha letra, mas conhecia na prática. Quem está entendendo? Mas se eu disser para você que ele se transformou num grande mestre, vocês acreditam? Por quê? Porque este homem passou a buscar ao Senhor de uma forma intensa. Se você quiser conhecer a Deus, intensifique a sua busca. Respire Deus. Se alimente de Deus. Acorde conversando com Ele. Cria intimidade com Ele, amizade. Procure, aleluias, a dizer para Deus o quanto Ele é especial e importante na tua existência. Eu vejo pessoas dizendo para mim: pastor, transfere a unção, já fizeram isso comigo. Transfere a unção que está em ti sobre mim. Ministra a sua unção, meu Deus, eu fico assustado. Está pedindo uma loucura? O que eu tenho é porque eu busquei. O que Deus me deu da parte dele é porque eu aceitei as condições que Ele me colocou. Eu aceitei fazer o que Ele me pediu. Quando todo mundo joga pedra em você, quando todas as pessoas, elas estão te criticando porque não entendem nada daquilo que você tem. Não entende quem você é para Deus. Essa é a parte mais importante. Quanto mais intimidade você vai criando com Deus, mais amor por almas você vai ter. Aleluia! Mais vontade de fazer a obra você terá. Quando você perde a vontade de fazer a obra, quando você olha para a obra de Deus como peso, como fosse algo pesado, é igreja, casa, trabalho, igreja. Eles não dizem outra coisa. Eles colocam a casa de Deus. Mas não entenderam que a salvação vem através disso que nós estamos fazendo aqui. A minha cura, a cura que eu recebi, veio através disso que eu estou fazendo. Esses dias, pastor Valdinei, fomos chamados, junto com o senhor, para orarmos por um casal. Eles nem são evangélicos, são católicos. Ao lado, vizinhos, ao lado da casa do irmão, auxiliar irmão Alexandre. O senhor lembra? Oramos ali. Havia uma senhora doente, glória, com um caroço nas costas. E o diácono Sidney veio me alertar, me avisar, na verdade, e testemunhar que eles estavam felizes. E depois da oração, o médico chamado Jesus Cristo operou o milagre na vida da senhora. E eu pergunto: nós somos curandeiros? Não. Somos melhor que os outros? Não. Somos mais crentes que os outros? Aí eu não posso explicar isso. Cada um sabe quanto serve a Deus de verdade. Só sabe, é entre eu e você aqui, quem sabe, é o individual aí, nessa parte. Quando você sai daqui, você é o mesmo crente. Quando você cruza a porta, você continua sendo a mesma pessoa salva. Porque eu não vejo isso em nosso tempo, né? Alguns saem da igreja, na igreja são crentes, fora da igreja, até o capiroto corre deles. Mentem, roubam, enganam, estupram, fazem horrores. E depois diz: sou crente. Me desculpe. O verdadeiro crente crê, acredita, serve. A palavra de Deus que até o diabo, ele crê e estremece na presença de Deus. Mas eu pergunto: você continua sendo o mesmo cristão daqui para lá?
É isso que faz a diferença daquele que está em contato, conhecendo cada vez mais de Deus. E conhecer e prosseguir em o conhecer. Quanto mais você conhece, mais você se aprofunda. Quanto mais você conhece, mais você busca. Eu vou dizer uma verdade: mais feliz você é. Menos de ti você tem, e mais de Deus você possui. Quando você é mesquinho, avarento, invejoso, mentiroso e um monte de coisas que a carne pratica, desculpe, irmão, pode alguém não gostar do que eu vou falar, mas você está cheio de você mesmo e menos de Deus. Quando você está cheio de Deus, tem coisas que acontecem na vida do homem. Por isso, a igreja primitiva era uma igreja que passava de joelhos orando. Até um tempo atrás, nós vimos muitos cristãos que cuidavam a forma de chegar na presença de Deus, não chegavam de qualquer jeito. Por quê? Porque havia um conhecimento de Deus. Aí vem os homens, os mestres segundo a carne, e começam a ensinar a igreja que não precisa muito, que Jesus já pagou o preço, jejum não precisa, oração tampouco, que a graça. Esses tempos, conversando com um irmão, ele disse: mas se eu estou na graça, eu não preciso fazer força. Se eu estou na graça, eu não preciso de méritos. Se eu estou na graça, eu já estou abençoado. Mas eu perguntei para ele: mas você já leu a palavra de Deus que diz que aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz? Negue-se na graça. Na graça. Negue-se a si. Tome a sua cruz e fazer força. Seguir é fazer esforço. Quem anda está fazendo o quê? Esforço. Quem carrega a cruz está fazendo o quê? Esforço. Quem está carregando alguma coisa está fazendo força. Então não vem com essa graça da desgraça para o meu lado, que eu não aceito essa graça. A graça que eu conheço é aquela que você diz assim: eu ganhei um presente de Deus, eu ganhei um favor que eu não merecia. E eu vou explicar aonde está esse favor. Ele veio aqui, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e te deu a chance de ser perdoado, e te deu a chance de ter o nome escrito no livro da vida. Você só vai ter essa graça se você entender quem Ele é. Por isso, quando nós olhamos para os atributos de Deus, nós temos que entender quem Deus Ele é. Glória a Deus. Abra na Bíblia, Romanos capítulo 6, Aleluia. e verso de número 15. Quando fala de graça, eu amo essa palavra. Pedi para a diaconisa Priscila ler para mim, por favor. Abra e marque na sua Bíblia, por favor. Hoje é um culto de ensinamento. Eu tenho procurado, irmãos, no culto de ensinamento, não que Deus não possa agir, o seu mover. Eu vejo que o mover de Deus vem pela palavra. Não se há mover sem limpeza. Tem gente que quer colocar roupas sujas, tem gente que quer comer no prato sujo, tem gente que quer deitar numa cama suja, tem gente que quer viver sujo. Mas é no ensinamento que há limpeza, é no ensinamento que a palavra de Deus faz o que está escrito em João 15, verso 3. Vós estáis limpos pela minha palavra. É a palavra que limpa. Lê para mim, por favor. Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aí, afirmação. Você deve continuar no pecado, porque não estamos mais no tempo da lei ou debaixo da lei, mas na graça está escrito: de maneira nem. Aleluia. Não. Mas por que estão ensinando que agora Deus só quer o coração?
que Deus está concordando com os erros humanos. Que o homem tenha duas mulheres, olha, não gostou dessa? Casa com a outra. Pode casar e descasar, casa e descasa, tá bom. O importante é trazer o dízimo, a oferta. É isso que estão ensinando? Pode andar, né, o crente hippie, crente pirulito, aquelas calças apertadas, um tênis desse tamanho no pé e uma calça apertada, parece um pirulito. Outra coisa, vem bonita, irmã, para Jesus. Jesus quer uma mulher bonita, Ele santifica ela. Porque a beleza da mulher é a santificação na presença de Deus. O que adianta você pegar essa carniça da carne e dar um banho nela de brush, sei lá o que mais, de pintura, de batonzinho, colocar aquela coisa postiça nos olhos das mulheres? Se pegar um ventilador desse aí, ela nem consegue ver nada, porque com os olhos revirando para trás, né? Parece uma pazinha, né? Mostrando os peitos, mostrando as nádegas, mostrando as coxas, mostrando para todo mundo ver. Como que Deus vai estar no meio disso, dessa bagunça? Quem gosta de carne é carne. Diz para o seu irmão, quem gosta de santificação é Deus. Deus chamou você para ser santificado. Abra 1 Coríntios, ou melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Ele vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação do que? Corpo, alma e espírito. Quem conhece Deus se santifica. Quem conhecer os atributos de Deus, ele vai se santificar. Você deve descobrir que Deus, ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Abra para mim, leia, por favor. Você deve descobrir que o teu Deus, ele é santo. Deus, ele é limpo, ele é puro, ele é santo. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Diga para o seu irmão, com Deus não tem sujeira. Amém? Quem encontrou aí? Deus é santo? Encontraram? O que está escrito aí? Sede santo, porque é santo. Mas por que a igreja hoje não quer ser santa? Porque ela não quer morar com Deus na glória. A igreja que não está se santificando, ela está dizendo para Jesus: Jesus, tá bom por aqui mesmo. A igreja que não está se santificando, ela está dizendo para Jesus: Jesus, aqui nessa terra já está legal, vou ficar por aqui mesmo. Só que eu tenho que dizer uma verdade: quem quiser ficar por aqui, o destino não é só aqui, ele desce um pouquinho mais. Amém?